O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, deixou um aviso urgente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ao longo da história da igreja, os maiores perigos raramente vieram de fora, mas sim de dentro das próprias faculdades teológicas. No século XIX, uma onda de pensamentos varreu a Europa e tentou desinfetar o cristianismo de tudo que ele tem de mais precioso: o sobrenatural, a inspiração divina e o poder do Espírito Santo. Esse movimento ficou conhecido como teologia liberal. Hoje nós vamos entender as raízes desse pensamento, quem foram os homens que tentaram reescrever a fé cristã à luz da razão humana e como a visão tradicional e pentecostal enxerga esse movimento que é considerado um dos maiores esvaziamentos espirituais da história. Para entender o liberalismo teológico, precisamos voltar no tempo, para a Europa dos séculos 17 e 18. O mundo estava fascinado pelo iluminismo e pela revolução científica. A física de Isaac Newton, os telescópios apontados para o céu e as novas descobertas médicas trouxeram a sensação de que a razão humana poderia explicar absolutamente tudo. O homem moderno começou a rejeitar o mistério. O que não passasse pelo crivo do laboratório ou da lógica matemática passou a ser visto com desconfiança. Diante disso, a teologia nas universidades europeias, especialmente na Alemanha, entrou em pânico. Em vez de defenderem a fé com base nas Escrituras, muitos teólogos decidiram fazer o oposto. Tentaram adaptar a Bíblia para que ela fosse aceita por um mundo que já não acreditava em milagres. O resultado disso foi uma teologia puramente humana, onde a soberania de Deus foi substituída pela soberania da mente. O primeiro grande nome que você precisa conhecer é Friedrich Schleiermacher, amplamente considerado o pai da teologia liberal. Schleiermacher, ele olhou para a crítica da época e percebeu que as pessoas educadas estavam abandonando a igreja. A solução dele? Dizer que a verdadeira religião não depende de dogmas, não depende de milagres e nem mesmo da letra fria da Bíblia. Para ele, a religião é puramente o sentimento de dependência absoluta em Deus. Mas qual é o problema aqui? Quando Schleiermacher reduz a fé ao sentimento humano, ele tira o fundamento da verdade absoluta. Se a religião é apenas o que eu sinto, a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus inspirada e passa a ser apenas um diário de sentimento de homens do passado. Para o pentecostal, a nossa fé produz sentimentos, mas ela não se baseia neles. Ela se baseia no assim diz o Senhor. Se Schleiermacher focou nos sentimentos, David Strauss atacou diretamente a história bíblica. Em 1835, ele publicou um livro que chocou a cristandade, onde afirmava que os relatos dos evangelhos sobre os milagres de Jesus eram apenas mitos. Para Strauss, Jesus existiu, mas era apenas um mestre moral. Histórias como a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas e até mesmo a ressurreição teriam sido inventadas pela igreja primitiva para tentar dar grandezas a Jesus. O pentecostalismo e a ortodoxia tradicional rejeitam isso veementemente. Como escreveu o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Retirar o milagre dos evangelhos é esvaziar a cruz e anular o poder do sangue de Jesus. Já no início do século XX, o historiador Adolf von Harnack, ele sintetizou o liberalismo a dizer que o cerne do evangelho consistia apenas na paternidade de Deus e na irmandade dos homens. Para Harnack, toda a parte sobrenatural, as profecias e a doutrina do pecado original eram apenas uma casca cultural helenística que precisava ser jogada fora para salvar a moral de Jesus. Na visão pentecostal, o evangelho não é apenas um código de ética ou um moralismo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Reduzir Jesus a um mero professor de moral é pregar outro evangélico destituído da graça salvadora e do batismo no Espírito Santo. Quando pesamos a teologia liberal na balança das Escrituras, o diagnóstico tradicional é pentecostal e cirúrgico. O liberalismo é uma tentativa de produzir um cristianismo sem Cristo, uma igreja sem o Espírito Santo e uma Bíblia sem a autoridade divina.
Observe o contraste gritante. Enquanto o liberalismo usa a chama da autocrítica para retalhar o texto bíblico buscando erros humanos, a visão pentecostal crê na infabilidade e na errância das Escrituras, entendendo que homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo. Enquanto o liberalismo afirma que o tempo dos milagres ficou confinado ao passado ou à imaginação dos antigos, o movimento pentecostal, que reacendeu o mundo a partir do avivamento da Rua Azusa em 1906, testifica que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres, as curas e os dons espirituais são reais, contemporâneos e estão presentes na igreja do agora. A história provou o resultado dessas duas escolhas. As igrejas que abraçam o liberalismo teológico na Europa e na América do Norte transformaram seus templos em museus ou clubes sociais vazios. Afinal, por que alguém acordaria no domingo cedo para ouvir uma palestra sobre um assunto ou apenas um moralismo que ele poderia ver na televisão ou na internet? Por outro lado, onde a palavra de Deus é pregada com temor, onde o sobrenatural é respeitado e onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, a igreja cresce, vidas são transformadas, são libertas do pecado e batizadas com fogo. O liberalismo é cerebral, árido e frio. A fé é pentecostal, relacional, viva e fervorosa. Que nós possamos guardar o bom depósito que nos foi confiado, rejeitando as teologias que tentam diminuir a glória do nosso Deus. Fique firme na palavra, busque o avivamento e não abra mão do poder do Espírito Santo. Se esse resumo teológico te ajudou a entender melhor as correntes que cercam a nossa fé, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Sua igreja mantém a chama do Evangelho puro acesa? Nos vemos no próximo vídeo.